Olá a todos! Mais uma vez vamos discutir conteúdos relativos à educação e cuidados na primeira infância, dando continuidade às nossas discussões sobre as especificidades com crianças de 0 a 3 anos de idade, a partir do texto da Maria Carmen Barbosa. Hoje falaremos sobre a construção de um contexto para o atendimento a crianças de 0 a 3 anos, pensando na perspectiva da organização dos espaços, do tempo, da rotina e de outros fatores importantíssimos para esse segmento da educação infantil. Vamos lá então, vamos falar aí da organização do ambiente. O ambiente ele é de extrema importância para a interação do grupo e para as aprendizagens. Há necessidade de que esse ambiente seja limpo, iluminado, organizado, com fácil acesso a materiais, objetos e brinquedos pela criança. O ambiente fala qual é a concepção da escola em relação à infância, à educação e cuidados. Então, quando a gente pode observar no ambiente de estágio de vocês, de que maneira esse espaço, esse ambiente ele é organizado, a gente vai compreendendo qual é a concepção de criança que está por trás desse processo, não é? Um ambiente planejado tira do professor o foco e projeta no espaço a vontade de explorar e brincar, favorecendo a aprendizagem individual e a aprendizagem do grupo e estimulando o desafio das crianças que ali estão. Se a gente vai para um espaço e observa as crianças fechadas num berço, por exemplo, sem ter acesso livre aos materiais, a gente vai entendendo que, na verdade, há uma outra concepção de aprendizagem envolvida. Muitas vezes nem é uma concepção de aprendizagem, é aquela concepção mais assistencialista, que a gente vinha discutindo há algum tempo atrás, em que a criança deve ser simplesmente cuidada, alimentada, limpa ali e acompanhada nas suas necessidades, sem haver uma preocupação específica com o desenvolvimento físico, motor e emocional dela, ok? Então é muito importante que estejamos atentos a observar como é que se dá a organização desse espaço, até para compreender qual é a perspectiva de aprendizagem que está por trás disso, certo? A organização do espaço, então, para as crianças pequenas, pede conforto, com almofadas, tapetes, rolinhos que ajudem na sustentação e facilitem os movimentos da criança, preparando-a também para a autonomia, né? A autonomia dos seus movimentos, a capacidade aí de conhecer o seu corpo, de lidar com obstáculos que estejam ali colocados à sua frente. Então não se trata simplesmente de deixar o ambiente limpo naquele sentido de nenhum objeto à mostra para essa criança, mas de criar também algumas dificuldades nesse espaço que permitam a criança superar os seus limites, conhecer o seu corpo e superar os seus limites, ok? As crianças nesse espaço devem encontrar um ambiente propício para interação com outras crianças também, além de brinquedos e objetos adequados para a troca de experiências. Fotos da criança e de sua família, brinquedos vindo de casa, criam um conforto e uma identidade dentro do espaço coletivo. Então é muito importante a gente estar atento também a essa questão de como se dá essa passagem do ambiente familiar para o ambiente da escola. O ambiente da escola precisa manter algo dessa familiaridade da criança, com a intimidade, com aspectos emocionais que tragam um certo intimismo assim, para a criança, para que ela não se sinta totalmente fora daquele contexto de acolhimento, de segurança que ela encontraria dentro do espaço da sua família. A escolha dos brinquedos e equipamentos deve ser criteriosa, favorecendo as possibilidades cognitivas, motoras e sensoriais da criança, os interesses e também a sua qualidade cultural. Então entender que a criança desde pequena, desde bebê, ela tem condições de ir por meio do modo como a gente organiza esses espaços, apreendendo inclusive elementos aí importantes
dentro do espaço da sua cultura, dentro ali do que é compartilhado dentro daquela cultura. Nesse sentido, é só a gente se lembrar, né, do que acompanhamos ali a partir do filme Babies. Então, quem pôde assistir ao filme Babies, apresentado nas nossas aulas, pôde se deparar então com o modo como a criança vai captando elementos de cultura a partir da organização do espaço do qual ela está inserida. Então isso é crucial para a criança. Os cantos são importantes também para o jogo simbólico, então a gente já vai percebendo que esses espaços de aprendizagem, eles podem ser construídos desde que a criança é bem pequena, a partir de cantos aí, por meio do qual as crianças possam desenvolver o jogo simbólico, que é o jogo de faz de conta. As crianças vão construindo seus cenários e explorando objetos a partir desses espaços. Quando a gente está com crianças bem pequenas, né, quando se tratam aí dos bebês, também é possível oferecer alguns objetos, criar espaços para que as crianças possam fazer suas escolhas já, desde que sejam objetos apropriados para aquela faixa etária, e isso vai se ampliando na medida em que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo dentro dessa perspectiva de escolhas e vai sabendo lidar aí melhor com os grupos, né? Mas mesmo entre as crianças bem pequenas, vocês têm acompanhado pelos estágios e têm trazido essas discussões pra gente, a gente já vê crianças aí entre um ano e meio, quando começam a andar, por exemplo, pegando os carrinhos, colocando as suas bonecas dentro e fazendo de conta que estão ninando os bebês, assim como eles vêm sendo feito com os outros colegas menores. Então já há uma busca aí das crianças por ampliar esse jogo de faz de conta e uma apropriação da linguagem, mesmo que não seja aquela linguagem articulada ainda quando a criança é bem pequena, mas dessa linguagem mais representativa via faz de conta, via imitação do adulto. Então, a proposta de trabalhar em cantos de atividades diversificadas é uma modalidade de organização do espaço e do trabalho que oferece várias possibilidades de atividades ao mesmo tempo, de modo que as crianças possam escolher onde estar e o que fazer. Então, os bebês necessitam de ar fresco, luz do sol e da natureza, e também devemos entender que há espaços que devem ser organizados a partir dos seus interesses, podendo explorar também os ambientes externos aí por meio de atividades no parque, no solário. Isso é muito importante de a gente ter em mente a exploração desses espaços externos pelas crianças também nesse sentido, tá? Então é muito importante a gente pensar em como será feita a locomoção das crianças nesse momento, já que é comum muitas vezes, pelo fato de o educador não querer ter um trabalho maior com as crianças, já coloca todo mundo dentro do carrinho e sai andando com as crianças que já têm condições de andar, por exemplo, todas dentro do carrinho, porque acredita que é mais fácil, que dá menos trabalho, que chega-se mais rápido ao local de acesso aí, por exemplo, a um parque, a um tanque de areia. De acordo com as nossas discussões, a gente vem acompanhando o quanto que é importante, na verdade, que se aproveite também esse momento de locomoção das crianças e do adulto aí, com as crianças até o parque, até o tanque de areia, qualquer outra área externa, para que seja um momento propício à investigação dessas crianças, ao desenvolvimento da autonomia dessas crianças. Então, o fato delas andarem mais devagar, de ainda darem alguns tropeços, isso é uma atividade bastante interessante de ser desenvolvida com as crianças, a fim de que elas possam justamente se tornar mais hábeis aí nesse trajeto, lidar com as suas dificuldades, encaminhar, se equilibrar. Então isso também é um conteúdo bastante importante a trabalhar com as crianças pequenas, não é? E mesmo a sua capacidade aí de observar aquilo que ela vai encontrando pelo caminho, uma folha, um toco de madeira, algum inseto, alguma coisa que ela vá percebendo dentro desse caminho e que chame a sua atenção e que ela possa observar
observar e o adulto possa uni-la de informações, conversar com ela, discutir com ela. Então, esse processo da saída, digamos assim, da sala de aula até o parque ou até qualquer outro ambiente externo, ele deve ser explorado também pelo educador como uma importante fonte de aprendizado para a criança, ok? Então, por hoje, ficaremos aqui na questão da organização dos espaços e na nossa próxima aula, então, discutiremos um pouco da importância aí da organização do tempo e da rotina para as crianças nesse segmento de 0 a 3 anos, ok? Então, um abraço e até a próxima!